O sonho da minha mãe, ela contou um dia pra mim, é um sonho tão... E eu nunca contei isso em lugar nenhum. O sonho dela é um supermercado encher um carrinho. Nossa. Meu Deus. Ela não conseguiu fazer isso. Não conseguiu. Olá, começa agora o Alavanque Podcast. Seja muito bem-vindo a um episódio. Esse episódio tá mais que especial, tem muita coisa boa. A história do nosso convidado é uma história transformadora, é uma história real de vida que eu particularmente tenho escutado muito da Ju. Ju é próxima dele, né? Tem falado muito sobre sua vida e a gente enxerga, a gente vê os frutos, e hoje é um momento para nós assim muito marcante, né, Ju? Demais. E olhe, vocês têm que assistir esse podcast assim com muita vontade, porque foi muito difícil trazer ele aqui. Hoje nós estamos aqui com um grande amigo, querido, que Deus me deu o prazer de conhecer, que tem me ensinado muito os princípios da prosperidade, os princípios da palavra de Deus. E é uma honra porque ele também nos ajuda. A marca dele está ali aparecendo agora. Ele também nos apoia nesse podcast. E eu quero dizer que é uma honra receber aqui o meu amigo Júnior da Colic Calme. Tudo bem, amigo? É um prazer receber você. Obrigado, Robson, pelo convite. Juliana, amo vocês. E muito bom estar aqui com vocês. Espero que possa ser usado por Deus para alcançar vidas. E a gente está junto nesse projeto, porque é um projeto que alcança e transforma as vidas das pessoas através da palavra, de uma mensagem, como eu fui alcançado um dia. Maravilha. Amém. Amigo, a gente já comentou muito, falou muito sobre a sua história, né, que realmente é muito inspiradora. E a gente quer voltar lá pro comecinho, né? A gente sabe de onde você veio, aonde Deus te levou. A gente quer um resumão, assim, do que você tem vivido lá no início até aqui. E a gente vai te fazendo algumas perguntas no meio do podcast. Como tudo começou. Vamos lá, Ju. Eu sou de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Sou filho único. Meu pai pobre, minha mãe professora. E eu não tinha bicicleta para andar, eu andava a pé, ia para a escola a pé. Então passava uma certa dificuldade. E desde pequeno comecei a ter problemas com meu pai, porque o meu pai tinha várias mulheres dentro de um casamento, meu pai tinha vários problemas, não é? Então isso causava um transtorno, batia na minha mãe, vez sim, vez não. Na minha frente, então fui criado com trauma, com alguns problemas. Sim. E com uma certa revolta do meu pai. E aos 17 anos a minha mãe teve um câncer, e minha mãe era o meu porto seguro, meu filho único, como eu era cuidado, né? Então arrumar para a escola, ia pegar na porta da escola e levar na escola com toda a dificuldade que ela tinha, mesmo doente. E aos 17 eu recebi a notícia que ela estava com câncer em fase terminal e faleceu com 25 dias. Meu Deus. Então, ela era o porto seguro naquele momento, porque eu tinha um projeto, que eu queria ser médico, queria ajudar a minha mãe. Pra você ter ideia, minha mãe, o sonho da minha mãe, ela contou um dia para mim, é um sonho tão... E eu nunca contei isso em lugar nenhum. O sonho dela é um supermercado encher um carrinho. Nossa. Meu Deus. Ela não conseguiu fazer isso. Não conseguiu. Então, o sonho. Tamanho do sonho, tão fácil para muita gente realizar. Sim. Ela falava com muita gratidão a respeito disso, mas infelizmente não alcançou. E com a morte dela eu não consegui ficar com meu pai por conta desse fluxo, desse monte de mulheres, essas coisas que ele vivia. E eu fui morar com uma tia e um tio em uma cidade chamada Guanambi, a 180 quilômetros de Bom Jesus da Lapa. E foi um caos, porque eu comecei a ser rebelde, com a falta da minha mãe, e morar em casa de parente, alguém está ouvindo, talvez já viveu isso. Você é benquisto num dado momento, depois até você passa a ser alguma coisa que ocupa espaço, que dá trabalho. Sim. Eu, em vários momentos, chegava na casa e ouvia as pessoas falando mal de mim. Então, um belo dia eu resolvi sair de casa e fui embora para São Paulo. Eu não conhecia computador, não sabia, acho que era 366, nem lembro, você que é mais velho que eu. Você que é mais velha que eu, Juliana, por favor, 456, quais são os computadores? Você é 10 anos mais velha que eu, né? Então, qual que é o computador? Eu nem sei qual que era. Sim. Eu fui para São Paulo, um tio me deu uma referência e eu fui parar na casa dele. Fiquei lá por cerca de 2 semanas, depois aluguei uma casa em uma viela na favela. Quem for no meu Instagram lá, no Júnior Ribeiro _oficial, vai ver onde eu morei. Sim. Aluguei, trabalhava na oficina do meu tio varrendo o chão, depois promovido a lavar peça de carro. Motor, no passado, você desmontava o motor para fazer o motor, fazer o overhaul do motor.
e lavava todas as peças. Ajoelhado, com gasolina o tempo todo, aquela gasolina vai ficando na sua mão, você vai ficando um cara... Aquele cheiro delícia. Não sai nunca, né? Isso não sai nunca. E cerca de 1 ano depois eu consegui um emprego em uma transportadora. Foi onde eu fui conhecer um computador e sentar na frente de um computador pela primeira vez. Eu acho que isso era em 99 ou 98, não recordo exatamente. Você devia ter uns 15 anos, né? Eu era bem jovem, sou mais jovem. Você está com 53, né, Juliana? Não sei agora. Eu sou 10 anos mais velho. Eu tô com 40. Eu tô com 40. Eu tô com 38. Brincadeira, eu tô com 46. Vamos lá. E o cara me colocou gostou de mim, do que conversou tal, e colocou na frente do computador para rastrear. Logo tinha saído aqueles autotrack, rastrear caminhão, aquela onda daqueles rastreadores para localizar a carga roubada. Eu sentei, não sabia nem como ligar. Eu peguei uma agenda, eu vi o cara apertava um botãozinho aqui, aí ficava aquele barulho, a tela fazia um barulhinho, né? Aquele barulhinho que até hoje põe de download ali. E eu fui anotando como é que ligava, como é que usava o mouse, eu não sabia nada. Você sabe, planilha. Teve um dia que ele mandou fazer uma planilha de Excel, que eu fingi que estava com dor de barriga e não saí do banheiro mais. Porque eu não sabia, não tinha competência para fazer. Aí fui aprendendo tudo isso, fui vivendo. Buscando. Depois de um tempo eu resolvi sair dali e fui para Vitória, no Espírito Santo. Né? Conheci uma pessoa e fui namorar com essa pessoa e fui para Vitória, no Espírito Santo. Em Vitória, eu fui pela primeira vez em uma igreja. Eu detestava crente cristão, não gostava muito, porque quando a minha mãe faleceu, foi a primeira vez que eu tive contato, assim, efetivamente com a oração. Minha mãe era católica, não é? Então, no finalzinho ela se converteu a uma igreja evangélica, mas o primeiro contato que eu mesmo tive sozinho com a Bíblia foi no próprio hospital, que eu abri numa capela da igreja e fiz uma oração. Sim. E eu fiquei tão revoltado com Deus porque aquela oração não foi ouvida, porque eu li logo um trecho a respeito disso, né? Se clama a mim, responder-te-ei, né? Eu falei, não, então eu vou pedir a Deus aqui no meu formato, com 17 anos, e ele não me respondeu. Eu tinha raiva do meu pai, por conta de toda a situação que ele passou, a minha mãe sofreu, e depois fiquei com raiva de Deus, porque Deus não curou a minha mãe. Então, eu não gostava disso. E quando eu fui para Vitória, eu tive numa igreja universal. Entrei nessa igreja, no banco da frente tinha um anúncio no jornal dobrado com a vaga de emprego na área que eu trabalhei em São Paulo por um período. Eu peguei isso, era no dia seguinte, eu fui parar nessa porta, tinha uma fila gigantesca para entregar o currículo, entrevistado, alguma coisa assim, não recordo. E eu entrei e falei, eu não sou capacitado, você já vai com essa cabeça, você não vai conseguir, né? Você já, primeiro derrotado é aquele que desiste. Sim. Quem desistiu já é o derrotado, quem não desiste tem a oportunidade de alcançar, sem dúvida alguma. E eu fui convocado, fui o último a ser entrevistado e fui convocado, trabalhei nessa empresa por um período, fui trabalhar em outra empresa como gerente. Quando eu tive um auxiliar de finanças, quando eu era já gerente de uma outra empresa, ganhando bem, já tinha melhorado de vida, tinha comprado o meu primeiro carro, era um Estilo, na época, Fiat Estilo. Fiat Estilo. Que é aquele teto Sky Window, que é a janela do céu, que abria todo, né? Sim. Vermelho, todo bonito. Eu fiquei tão grato com aquilo. Poxa, um carro desse... Conquista, né? Acho que eu estava milionário com aquilo lá, né? Aquele carro, vidro elétrico, direção hidráulica, o som de CD, acho que pela primeira vez. Todo bacana, eu fiquei muito feliz com aquilo. Essa moça foi demitida da empresa e ela foi trabalhar em uma outra empresa. E nessa outra empresa ela lembrou de mim, só que a empresa era muito pequena. Eu estava tipo o caso de José, né? Para ser lembrado no tempo exato, e aquilo era fundamental para mim. Se fosse fora do tempo, seria o padeiro, não seria o governador, Sim. né? Então, e eu falei, não vou. Aí um belo dia o cara me liga da empresa e falou, Júnior, a Márcia falou de você, vem trabalhar com a gente. Eu falei, você me desculpa, mas eu ganho muito bem aqui, sua empresa é muito pequena, eu trabalhava em uma empresa que tinha 100 caminhões, essa tinha 1 caminhão. Eu falei, não vai dar. Eu só saio daqui para colocar o meu próprio negócio, do contrário eu não vou. Ele falou, eu te vendo uma parte da minha empresa, não me interessa comprar. Eu só saio daqui se você me der 50% da sua empresa. Eu falei, esse cara não vai me dar 50% da empresa. E não vou trabalhar para ele, eu vou me livrar dele, porque ele me liga todo dia e é muito chato isso, o cara ficar te ligando todo dia com o mesmo assunto e você não quer ouvir aquilo. Então, 20 minutos após ele liga, não, vou te dar 20% da empresa. Eu tinha dado a palavra, então fui ser sócio dele, fiquei sócio por um período, a empresa cresceu bastante. Em um dado momento, sociedade é algo complexo, né? Agrada, desagrada, e eram 4 sócios.
Gente muito boa, mas não deu para seguir. E eu saí de lá, só que eu cometi alguns erros. Eu gastava tudo que eu ganhava, gastava mais do que eu ganhava. Então, quando eu saí da sociedade, eu não tinha nada. Eu fui abrir a minha outra empresa com 100 mil reais emprestado, que eu fiquei devendo por um longo período. Montei essa empresa grande, nós chegamos a ter 100 caminhões. Em um determinado ano eu recebi uma palavra que diz assim, essa empresa vai fechar, você vai perder tudo, Deus tem um novo tempo, um novo lugar para você. Não foi uma palavra boa. Então, eu já estava indo à igreja evangélica, já estava começando a visitar, já estava indo mais, estava admirado com aquilo, naquela fase. Talvez você viveu isso, todo mundo é bonzinho, que todo mundo é legal, né? E que ali todo mundo se converteu de verdade, caráter foi transformado, vida foi transformada. E estava naquela fase. Levei muita gente para orar, todo ato profético você imaginar, todo dia que fazia aquilo, perdi um novo cliente. Uma situação dava errado, uma conta já você paga, não teve saída. Nos últimos dias eu recebo um contrato de uma empresa muito grande, falei, eu quero alugar todo esse galpão seu. E eu fiz umas contas, fizemos um contrato, tinha multa contratual. Me alugaram, firmaram comigo, com uns 2 meses ali conduzindo, fazendo tudo aquilo. Tinha uma multa na época de 8 milhões se eles rescindissem o contrato. Então, para essa época, era muito dinheiro. Assinei, estava feliz um dia, uma sexta-feira no escritório, falei, agora está tudo resolvido, né? Apesar dos problemas, isso aqui se ajusta e vai se resolver. E eu pensei assim, olha, um contrato desse, nem Deus, aquela palavra daquela pessoa, não vai funcionar isso. Nem Deus, pensei, eu não falei nada. Como é que eu vou fechar um Na negócio? terça-feira, o cara do contrato ligou, nós desistimos, não vamos mais, e você aciona. Nem Deus cancela, né? O pensamento foi Nem esse. Deus cancela. Pensei, eu não falei. Sim. Falei, aquela palavra é de maluco, né? Um cara com 8 milhões de uma multa vai cancelar um contrato, já assinado, já está migrando para a minha empresa. Então não vai acontecer isso. Mas Deus tinha um plano e um propósito, e o plano e o propósito vai ser cumprido, Sim. independente de qualquer situação. E na terça-feira, eu sentado no mesmo local, quase no mesmo horário, a ligação. Ele ligou, não queremos mais, vamos rescindir, mandou uma notificação e pode procurar seu direito na justiça. Acabou o mundo. Literalmente acabou o mundo. Ali foi o começo do fim. Eu creio na palavra seguinte, quando começa a dar tudo errado, é quando começa a dar certo. Só que você não pode ceder o tempo todo e se assustar o tempo todo. Sim. Você tem que ir com cautela, mas quando começa a dar tudo errado, é quando realmente está começando a dar certo. Para José dar certo, começou como? Dá tudo errado. Tudo errado. Foi Contou um sonho, não devia, mas fazia parte do propósito contar, então tinha que contar essa coisa. Se não tivesse contado, não tinha saído dali, ninguém tinha expulsado ele, não fazia parte do propósito contar. Esse papo que conta, ele contou, não conta. Não, tem sonho, tem que contar. Tem visões, tem que contar. Porque às vezes faz parte de um propósito para Deus te conduzir de um lugar para o outro lugar. Foi necessário para a jornada, né? Foi necessário. Foi jogado no buraco, foi perseguido, foi acusado, foi caluniado, foi preso. Não saiu no tempo que ele queria sair, saiu no tempo certo para ser governador e cuidou de todo mundo que bateu nele. Enquanto achavam que ia matar, ele cuidou de todo mundo, alimentou todo mundo. Bom, a gente tem que entender por esse caminho. E eu saí praticamente fugido de Vitória, no Espírito Santo, há muitos anos atrás, que eu fiquei devendo um monte de coisa. Fiquei com uma dívida gigantesca, acho que de 20 milhões de reais aproximadamente, na época, quando acumulou tudo, né? Aí eu comecei a fazer os acordos e ajustar um monte de coisa, mas não tinha o dinheiro. Eu me deparo em um ano em uma igreja, em Brasília, lá do bispo JB Carvalho, acho que a Juliana não conhece. Sim. Chama Comunidade das Nações. E estava tendo um evento chamado Profetizando, que eles fazem um ano, no finalzinho do ano, referente aos 12 meses do ano seguinte. Eu não sabia nem o significado disso. Eu tinha 12 mil reais. Eu estava namorando uma pessoa na época, e ela foi até comigo para Brasília e tudo isso. E eu disse, eu vou dar esse dinheiro. Ela concordou. Eu tentei fazer no mesmo dia, não consegui. Aí quando você não faz no mesmo dia, seu coração já começa a travar. No dia, você começa no dia seguinte quer fraquejar, né? Tá 12.001. Aí você fala, rapaz, esse negócio não é de Deus, não. Sim, aí eu dei os 12 mil reais e voltei para Goiânia. Fiquei no hotel, estava no hotel em Goiânia. Que é o que a gente chama assim de oferta sacrificial, né? Tudo que você Era tem, tudo que você entrega no altar. Era a oferta da viúva, né? Tem que aprender o seguinte. Uma semente cabe na mão de uma manga. Planta a manga, ok? O fruto que ela vai dar cabe nessa mão? Não. É esse o poder da oferta. Isso. Ok? Legal. É isso. Mas não é com essa motivação.
a motivação que Deus colocou no seu coração. Tá? É a motivação correta. A partir do momento que você oferta ou faz algo para alguém com a motivação de acesso, de aparecer, de alguma situação dessa, não vai acontecer nada na sua vida. Zero. Vai dar tudo errado. Eu acho que a motivação foi a dependência, né? Tudo que eu tenho eu entrego no teu altar porque eu sou dependente. Eu não sabia na época nem o significado do profetizando. 12 mil, 12 meses. Não sabia. Então foi tão natural e com a motivação que Deus colocou no meu coração que eu não sabia o significado. Eu vim entender o significado uns 6 meses, 7 meses depois que comecei a ir mais na igreja. Não sabia. Eu fui entender muito depois. Você agiu por fé e por aquilo que a convicção que tinha no teu coração. Dá aquela vontade de dar e eu retendo, não dá, porque você fica brigando, né? Com você mesmo. Um lado você fala dá, o outro não dá, aí você fica nessa situação. Vou dar em fé, o outro, rapaz, tá doido. Aí você não quer fazer, é óbvio, né? E nesse momento, se você confirmou, falou com alguém sentiu a mesma paz, vai e faz. Até porque essa coisa é igual o sonho que você tem. O sonho que você tem não cabe em mim. Às vezes você vem contar seu sonho para mim, eu vou dizer, não faz sentido. Eu vou chegar nisso depois. Sim. Mas para você faz. Deus deu o sonho para você, não foi para mim. Então a gente tem que ficar bem atento a algumas opiniões em volta também a respeito de algumas coisas. Claro. Porque Deus é bem direcionado em relação a tudo isso. Eu voltei para Goiânia e eu tinha levado de Vitória 5, 6 carretas que tinham me sobrado, que estavam pagas. Eu levei, até escondido, que eu não podia, que estava devendo um monte de gente, todo mundo queria tomar as carretas, aquela confusão toda. Eu entro no táxi 2 semanas depois e estou no celular, falando no celular. E o taxista fala, meu irmão trabalha nos Correios, o Correio está querendo alugar umas carretas dessas, que eram umas carretas 30 pallets, grandes na época, era raro ter. E eu, decepcionado, frustrado com tudo que aconteceu, desesperado, e sem os 12 mil reais, só ficou 001 na conta, e tinha que pagar o hotel, um monte de coisa. E esse cara ficou insistindo uns 3 dias. Aí eu falei, vamos ver as carretas. Eles foram, levou o irmão, foi ver a carreta, alugou. Isso me deu uma renda de 70 mil reais por mês. Isso fez com que eu bancasse todas as contas minhas, pessoais, bancasse, reestruturar um novo negócio, bancou as contas da pessoa que veio comigo, todo mundo, a família toda foi beneficiada com tudo isso. E Deus um dia colocou no meu coração, se monta uma distribuidora de medicamento. E eu tentei fazer uma série de coisas e realmente consegui montar essa distribuidora e não sabia o sentido. Aí Deus me deu todos os quinais, assim, né? Eu sempre orei muito. Eu nunca orei por dinheiro, assim, sabe? Eu vou naquela coisa, a minha oração sempre é que eu seja um banco de Deus na terra com a motivação correta para bancar tudo aquilo que você tem para fazer nesse tempo, nessa geração. Eu nunca orei assim, me dá um avião, me dá um helicóptero, não, porque eu acho que tem que ter um propósito tudo isso. Claro. Para quê? Né? Tem que ter um propósito. Eu nunca orei por isso. E as pessoas que andam comigo sabem que eu nunca orei por dinheiro e prosperidade. Ele aconteceu naturalmente. Só um parêntese, antes de você continuar aí a conversa. Nesse período que você passou por esse momento difícil, né, como era esse seu relacionamento? Porque você, no primeiro momento, se revoltou contra Deus, perdeu sua mãe, e depois você criou um relacionamento com ele, né? Que foi esse relacionamento que te deu direção, porque ele falava contigo. Então, como que foi construído isso? Porque hoje as pessoas vão conhecer mais da sua história, mas toda a prosperidade, tudo que ele tem vivido com Jesus, com essa direção, vivendo princípios. Mas eu quero saber como foi que começou esse relacionamento que impulsionou ele também nessa área financeira. Continuei frustrado, decepcionado e fui nessa igreja. E a partir dessa igreja eu comecei a assistir a palavra, a entender algumas coisas. E eu entendi que era fundamental que eu perdoasse o meu pai. Se eu não perdoasse o meu pai, eu não conseguiria chegar aos lugares que Deus já tinha determinado, preparado para mim. Porque eu creio que o perdão é a chave que abre a porta para o mais de Deus. Sem perdoar, a gente não consegue ocupar os lugares que Deus tem para nós. Porque Jesus já dizia que, se para você ofertar, perdoa primeiro. Se baterem de um lado, vira o outro lado. E o meu ato foi, quando eu vi essa mensagem, eu chorei, e aquele sentimento, eu lembro de tudo que ele me fez. Está escrito no meu Instagram, meu pai chegou a atirar em mim. Não pegou nada, nem um tiro pegou. Batia, agredia minha mãe todos os dias praticamente. E tinha várias mulheres, filho fora do casamento, uma série de coisas. E eu perdoei, eu lembro de tudo, mas aquilo não me ofende. Eu amo meu pai, cuido dele. E o ato foi, peguei o celular, liguei, meu pai, o senhor me perdoa por tudo que eu fiz. E ele do outro lado começou a desabar e chorar.
você que me perdoa, meu filho, porque foi eu que causei tudo isso. Me Meu perdoa. Deus. Então, as coisas começaram a mudar a partir dali. Isso acho que foi em 2016, para você ter ideia. Quando eu perdoei meu pai, eu entendi que Deus também era pai e que ele tinha o melhor para mim. Porque se você olhar o que aconteceu com José, você também imagina, Deus é bom. Se não tivesse acontecido isso com a minha mãe, se não tivesse acontecido o que aconteceu com meu pai, eu não estaria aqui. Eu seria um médico, talvez não, e estaria lá, naquela cidade. Porque eu estava bem perto da minha mãe e do meu pai. Deus geralmente te tira do lugar de conforto para te colocar no teu lugar de destino, onde você vai ser usado verdadeiramente por Deus. Sim. Então ele vai te tirar de algum lugar. Quando ele quer te promover, ele te tira do teu lugar. Não foi tem assim como. com Abraão, foi assim Ele vai te com tirar. José, foi assim com Moisés. E eu passei a entender que tinha uma bênção sobre mim, que não importaria o ambiente que eu estivesse. Abraão com Ló foi a mesma coisa. Fica com a terra e a bênção está sobre mim. E eu vou onde seguir, eu for, serei abençoado. Sim. E eu pratico muito esse ato da bênção sobre mim. E eu vou contar mais na frente, a Juliana vai lembrar de perguntar, porque não cabe aqui. Mas a conexão com Jesus foi a partir do momento, perdão, meu pai, eu entendi que Deus era pai também, e ele tinha o melhor para mim. E aí eu comecei a avançar no Evangelho e entender um pouco mais, e poder de oferta, de semeadura, do perdão, da declaração das boas palavras, da gratidão. Recentemente eu fui numa TV da Rede Vida, e o padre, em um programa, e ele me perguntou: como você alcançou esses lugares? Eu falei: padre, gratidão. Quando eu comprei o Fiat Uno sem ar-condicionado, eu estava tão feliz, achando que eu estava tão rico. Aí depois veio o estilo, veio a caminhonete, a cada camada que eu estava grato. Sim. Porque se você está vivendo em um ambiente e não está grato por ele hoje, você não vai alcançar nunca outro ambiente. Você não vai sair dali. E aquilo que você honra, você alcança. Se você não honra Fortaleza, você não vai ser bem recebido em Fortaleza. Você não vai ter o coração das pessoas de Fortaleza. Então, isso é poder, isso é fato. É um princípio, né? Então Deus me conecta com tantas pessoas que às vezes eu nem entendo, mas por um propósito. Eu começo a honrar essas pessoas. E muita gente não entende. Aí vem, não, todas as pessoas que são conectadas a você, a grande maioria faz parte de um propósito. Sim. Porque não vamos construir nada nessa terra se não tiver pessoas. Pessoas são fundamentais. Penso que os bons amigos são enviados para segurar suas mãos, para construir pontes junto com você, para você alcançar o teu propósito. Amém. Amém. Não tem outra saída. As conexões, né? As conexões. As pessoas falam de network, falam de... as conexões que o Senhor coloca é diferente, né? Os networks intencionais que não duram, não resistem, não ficam, e os networks enviados, vindos do coração de Deus. Vou até ser polêmico assim, né? Muita gente fala dessa intencionalidade, né? Enfim, particularmente eu não sou tão adepto, nem fã disso. Eu acho que se a gente é intencional o tempo todo, quando que vamos estar vivendo o natural daquilo que Deus colocou em nós? Né? Então, eu não acredito nesse modelo de o network, porque tem que... Não, e o que as pessoas representam, é o Senhor que faz, né? Nós temos aqui uma conexão simples e fácil. Sou muito amigo de Juliana, de Jamilson, esse casal maravilhoso, que são amigos nossos, que falam muito bem de você. Fica tranquilo, caiu uma aguinha aqui, mas tá tudo certo, continua. Tá tudo certo, continua. E de repente começa outra pessoa a falar, né? Tem um amigão, cara. Esse cara é fenomenal. O que Deus tem feito na vida dele, né? O pastor Clepson. E o pastor Clepson, meu amigo também. É nosso pessoa, amigo. Não, isso que eu vou falar, dessas conexões, né? No final vamos bater uma foto e vamos mandar pra ele. e tipo assim, ele, cara, tem alguém lá em Brasília que é um cara maravilhoso, assim, assado, o que Deus tá fazendo. E olha como é lindo, né? A gente vê essas conexões. Não é nada forçado, não é nada do network. Mas não, hoje aqui estamos nesse projeto, eu e Juliana aqui, da Alavanque, e ouvindo a tua história, ouvindo aquilo que Deus fez na tua vida, tirar você do interior da Bahia, lá em uma situação difícil, né? E literalmente improvável. É completamente improvável. Quando chegaram para anunciar que ele seria o rei, ele estava ocupado, distante, completamente, bem longe. E ver aquilo que o Senhor está fazendo, né? A cada conquista, isso que você falou, aquela gratidão de, cara, eu vou ser grato aqui
por esse carro que Deus me deu primeiro. E Deus te honrando, Deus te honrando, Deus te honrando, Deus te honrando. É lindo, cara. É assim, muito. É um privilégio, né? Poder ouvir dessa história. Tem horas que eu entro na minha casa e eu falo assim, meu Deus, a Juliana estava na minha casa, uma casa boa. Eu olho assim e falo, meu Deus, improvável. Então eu sou o cara, eu posso falar que eu conheço Jesus e os seus milagres. Verdadeiramente eu o conheço. Eu tenho muitas falhas, como todos nós, ou algumas pessoas têm, outras não têm. Claro. Mas eu tenho algumas falhas. Mas uma coisa eu posso afirmar para você, eu conheço Jesus e os seus milagres. Falando em milagres de saúde, em milagres financeiros, em muitas áreas. Deus é maravilhoso. E quando Ele tem um propósito, Ele acha um coração, e Ele confia, e a gente honra aquilo que Ele confia e retribui, porque a minha oração é aquela quando eu chego no escritório. Senhor, que a minha empresa seja um banco. Sempre orei isso. Para financiar tudo aquilo que tem para fazer nesse tempo, nessa geração. Porque fazer a obra, alcançar pessoas, abençoar pessoas, não custa barato. Verdade. E se Deus mandou, Robson, pode não custar o que for. Sim. Vai ser feito. Amém. Eu quero só fazer um resumão, porque a cabeça dele vai bem rápido, né? E o pessoal, eu acho assim, que para assistir esse podcast, eu me arrependi porque eu não tô assim com um caderno e com a caneta para anotar essas chaves, né? Porque quando a gente vê uma grande história de onde ele chegou, de onde Deus levou, e ele já trouxe várias chaves aqui pra gente. Ele falou sobre perdão, ele falou sobre gratidão, ele falou sobre honra, ele falou sobre as sementes que ele planta no reino de Deus, né? Ele falou sobre o coração e, de fato, eu conheço, é um homem direcionado, né? É um homem que age dentro da verdade, dos princípios da palavra. E esse segredo, né, de você sair ali de uma favela e hoje você está com empresas no mundo inteiro, né? Tem a Colic Calme, mas tem outras também. E tudo isso, a mesa que ele senta, ele fala quem é o autor, quem foi que entregou, quem foi que direcionou. Então é importante que nós que estamos aqui assistindo e aprendendo com ele, a gente entenda que tem alguém que rege tudo isso, né? E que quando a gente está aliado a esse alguém, nós avançamos e nós subimos nesse patamar que é muito alto, aonde o Júnior chegou. Queremos saber mais, queremos saber o restante da história, quais foram os insights, o que é que você tem aí para nos ensinar? Aí, a partir desse perdão e da aproximação do meu pai e de Jesus, eu vi um insight para montar essa distribuidora. E eu não sabia por que me vieram os quinais, o nome da empresa, tudo isso. E eu fui montar essa empresa em outro estado, totalmente fora de onde eu morava, Brasília, lá no Paraná, e me encontrei com tantas pessoas, me conectei, eu creio no poder da palavra. Para você ter ideia, quando eu estava montando essa empresa, alguns meses antes, eu iria embarcar em um voo para Congonhas, não consegui embarcar, embarquei 2 dias depois, não consegui embarcar no horário, embarquei numa hora, com 3 horas de atraso. Embarquei, era um feriado de carnaval, estava bem no meio do feriado, e eu desço as escadas, encontro o Ratinho sentado, sozinho, com o Murilo, produtor dele. E eu tinha, tipo assim, eu encontrei, abracei ele, pedi para tirar uma foto, ele foi muito educado, e a hora que eu encostei nele, eu falei, eu vou fazer negócio com esse cara. E eu falei, aqui, dentro de mim, tá? Ele não ficou sabendo. Ousadia também é um ponto forte do Júnior. Da palavra e do foco. Sim. Resiliência. Fracassado é aquele que desiste. Ok? Deu errado uma vez, deu errado 2 vezes, deu errado 3 vezes, e daí? Na 4ª deu certo. Fantástico. Encontro com ele no aeroporto. Falei isso e depois não tinha nem acesso. Não cabia, né? Eu tinha uma pessoa me aguardando, eu contei para a pessoa, ele riu de mim. Falei, eu encontrei Ratinho, vou fazer um negócio com esse cara. E o cara deu uma risada assim, gigantesca. Falei, esse cara vai falar com esse cara? Nunca. Passou o quê? Acho que uns 4, 5 meses eu encontrei com um amigo chamado Neto, que eu conheci. Neto Imóveis, tem uma corretora grande em São Paulo. Ele me apresenta o motorista do Ratinho. Olha Fiz amizade com o motorista do Ratinho, com o Antônio. E quem me leva até o Antônio? Até o Ratinho? O Antônio. Montei empresa no Paraná, o filho governador. Sim. Do Paraná. O Juninho. Sim. Fez propaganda para mim, fez tantas coisas. Ratinho foi um pai para mim, um irmão, um cara incrível, um cara Fantástico. verdadeiro, aquele cara que é aquele cara de verdade. Sim.
É um cara que eu amo. Ele já me emprestou avião, já fez tanta coisa. Ratinho fez tantas coisas por mim e eu tão poucas coisas por ele, mas ele alavancou no nosso começo a empresa, o produto, e falou assim, pode falar que eu sou sócio, tem peso nisso. E eu usava isso porque ele autorizava isso. Sim. Então ele foi um cara extraordinário, um cara que eu sou extremamente grato. Mas um dia eu declarei uma palavra de fé dentro de mim. Não desisti desse objetivo, até encontrar alguém que me levou até alguém, ao motorista que eu fiz amizade com carinho sem saber que era e o que era. Hoje mesmo mandou uma mensagem para mim, estou com saudade de você, te amo, meu irmão, você está onde? E Antônio é um cara que eu amo de verdade, Antônio, Fabiano, os filhos. E foi assim que eu cheguei até o Ratinho, fiz negócio com ele sem colocar nenhum dinheiro na frente. Deus me deu o coração dele. Hoje não faço mais propaganda por lá, mas continuamos com a amizade, com a relação. E foco naquilo. Deus, para fazer algo na sua vida, vai usar sempre pessoas. Ou uma pessoa. Começa com pessoas. E nem todas vão te acompanhar até o final do seu propósito. Sim. Umas fazem parte do começo, do meio, e outras vão até o final. Por um determinado tempo. Então nós temos que aprender a usar esses ciclos, agradecer e continuar sendo grato. E também não voltar com aquilo que Deus removeu da sua vida. Se Deus removeu algo da sua vida, não tente voltar. Se Deus te tirou da Babilônia, não volte à Babilônia. Se Deus... Porque só dessa forma Deus vai conseguir fazer aquilo que Ele tem para fazer, quando você entende. Porque penso eu que não é sobre aquilo que você faz para Jesus. Não é sobre o que você faz, mas é o quanto você obedece por amor a Ele. Tem muita gente fazendo um monte de coisa para Deus, mas não está obedecendo, não está amando de verdade, tem segundas intenções, segundas motivações, igual essa coisa de ser intencional. Eu nunca quis ser intencional. A minha oração é bem curtinha, sabe? Eu não sou intercessor nato, que eu admiro aqueles caras. Eu estou no monte orando aqui eu não consigo. Minha oração, assim, ela demora 5 minutos. E é bem básico e bem simples. Igual eu falei, não orei por prosperidade, não orei por avião, por helicóptero, ou por empresa, até porque eu não sabia nem qual que empresa que era. Deus vai dando os insights e a gente vai seguindo aquele fluxo e não desistindo. Sim. Porque mas você me falou que sempre entrega. Quando você pega um contrato, você ora no contrato, você sempre faz essa... Aí é outra etapa. Mas se eu não tenho nada aqui agora, eu estou orando por um avião. Não orei por um avião. Agora, os contratos, quando chegam, isso é óbvio. Se eu pego uma empresa e coloco ela como um banco de Deus, quero fazer algo para Deus, eu quero que Deus traga para essa empresa... Sim. Os contratos certos. Sim. E que esses contratos sejam abençoados e prósperos. Por quê? A resistência no mundo espiritual ela é constante, o tempo todo tem alguém resistindo. Você faz aqui, alguém quer desistir, alguém quer fazer. Então, se você não ora em cima disso e hora outra, você ora a respeito disso também, você vai dando oportunidades para o inimigo estar agindo de algumas formas. Para lançar o Colical no Brasil, quando nós lançamos, depois eu vou contar, a Juliana que vai perguntar, eu conto um pouco da história, mas foi a maior resistência da minha vida. Foi lançar, porque a gente não tinha fábrica. Foi quando a Brenda nasceu. Vamos logo saber sobre essa história do Colic Calm? Tem muita gente querendo saber. A minha filha Brenda, a minha Colic Calm, né? É um dos... Esse produto é espetacular. Eu vou falar porque eu... Uso. Né, eu tenho 3 filhos, tenho a Pietra de 8 anos, Noah e Celine, o casalzinho, né? A dupla Mega Power dos gêmeos. E Pietra especificamente, ela tinha uma cólica que era de verdade. Todo fim de tarde. Então, todo fim de tarde, o Colic Calm estava presente e dava esse suporte, né? E é um produto fantástico. O alívio era fantástico. Como foi que isso chegou? Eu coloquei na minha lista de enxoval. Eu fui para os Estados Unidos para comprar o Colic Calm. E aí tivemos aí o Júnior trazendo o Colic Calm para o Brasil, né? Então foi incrível isso. A minha filha nasceu, Brenda, minha princesa. Ela nasceu e tinha cólicas severas. Nenhum produto no Brasil deu certo. Alguém indicou o Colic Calm, ela tomou e funcionou. E eu fui até os Estados Unidos. Alguém me disse assim, vá lá e tenta trazer esse produto. E eu sou muito obediente naquilo que eu recebo de palavra e que eu sinto no coração que é algo de Deus. Porque Deus pode falar diretamente com você ou através de outras pessoas. Aí vai testificar dentro de você. Não é? Tem que testificar dentro de você. E quando testifica, você vai orar para aquilo e aquilo vai trazer uma paz e você vai fazer. Eu fui para os Estados Unidos sem falar inglês na época. Sem ter o dinheiro, sem ter a condição. Usei um amigo lá para marcar na Colic Calm dos Estados Unidos a reunião. Ele marcou, o cara, o americano, me recebeu por várias oportunidades, usando um tradutor.
E falou do Colical, perguntou, você tem a fábrica, você tem expertise, você tem condição? E eu sempre acreditei no poder. Eu li aquele texto, né? Dizendo o seguinte: se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, diga ao monte sai. Eu falei, se é esse monte que sai, eu não vou mentir para ele, mas eu também vou afirmar, porque o Senhor traz a realidade aquilo que eu vou afirmar, com a motivação correta, não no sentido de enganar, mas com a motivação que eu vou afirmar para ele que eu consigo, que eu tenho. E foi assim que eu fiz: não consigo, tenho, consigo, tenho, consigo, tenho, consigo, tenho. E depois de algumas conversas de 6 meses, nós assinamos um contrato. E na oração no dia do último dia da assinatura, a pessoa que estava comigo fez uma oração. E ele perguntou: você é cristão? Aí eu falei: somos. Ele falou: sou pastor, fica tranquilo, Deus falou que era você. Coisa linda. O que é você Deus andar? mas Deus já falou, que né? era você. O que é que Deus queria naquele momento? Um cara improvável, Sim. que não tivesse medo, que fosse, encarasse, não tivesse desistido. Que fosse forte e Fosse até o final, corajoso. sem nada. Sem nada. Eu não tinha o dinheiro, não tinha expertise, não tinha fábrica. E quando cheguei no Brasil, Deus trouxe toda a realidade. Precisou do quê? Um ato de fé. Sim. Ir até lá, falar, afirmar, acreditar e batalhar. Porque fracassado é aquele que desiste. Se eu não tivesse ido, não tinha acontecido. Verdade. Deus tinha levantado uma outra pessoa. Sim. Porque Deus, quando foi procurar, Davi não estava ali, estava ocupado lá longe. Ninguém nem lembrou dele. Mas tem outro aí, né? Então, Davi foi o cara escolhido para estar lá. José foi o cara escolhido, mas passou por lutas, batalhas, era improvável. Eu sou um cara total. Por isso que eu digo que eu conheço Jesus e seus milagres. Eu não tinha nada. E Deus me conectou ao Valdemar da fábrica, me conectou a uma pessoa que deu dinheiro. Teve tantas coisas que aconteceram que pessoas mandavam dinheiro para mim. Isso é verdade, que não é história, isso é real, vivi isso. Por isso que eu posso falar de prosperidade de Jesus e seus milagres. E de milagres na saúde também. Teve um cara que botou 600 mil reais na minha conta e não fez nenhum contrato. Não, eu vou entrar nesse projeto aí, depois você me paga. E entrou e mandou esse dinheiro. E com isso a gente foi construindo. E eu aprendi o quê? Nós não podemos também contar nossas dores todas, nosso sofrimento todo para as pessoas. Se eu tivesse contado alguma história lá, nos Estados Unidos, que fosse tão dramática, não tivesse usado a sabedoria de Deus naquela hora que ele me perguntou se eu tinha, eu falei: Deus, eu lembrei, essa palavra veio na minha mente assim com a clareza. Tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, diga ao monte saia, que ele sairá. Eu falei: e o que seria uma fábrica? O que seria um dinheiro se um monte vai sair? Amém. Glória Então a eu tomei Deus. posse dela e falei: consigo, tenho. E não desista, seja forte e corajoso. E assim. No mundo tereis aflições, mas eu tenha assim, bom ânimo. assim. Começa a aplicar essas coisas. E eu tive várias aflições, porque eu tive que arrumar a fábrica, arrumar o dinheiro. Conversei, viajei o Brasil todo, fui surgindo pessoas. O meu diretor comercial veio trabalhar comigo. Não tinha condição de pagar o salário para ele, ficou 12 meses de graça para mim. Tá até hoje. Hoje eu honro esse cara. Sim. Porque aquilo que você honra, você alcança o coração. Sim. Aquilo que você é grato, abre porta para o mais de Deus. Então pratica essas coisas. Sim. Você nunca vai alcançar nada sendo ingrato. O ingrato resseca. O ingrato tranca a porta, joga a chave fora e começa a andar de costa até cair no abismo. O ingrato não chega a lugar nenhum. A lugar nenhum. Agora, se você perdoar, tiver o coração grato, você vai chegar aos lugares que Deus tem para você, a todos eles, sem murmurar, entendendo que terás aflições, que teria problema. Resumindo, fiz tudo o contrato, contratei uma consultoria, aí fizeram análise: 2 matérias-primas do Colical não podem ser liberadas no Brasil, sem chance, esquece, acabou o projeto. Tentamos importar, não deu certo, a fábrica não foi aprovada pela Anvisa para fabricar lá e trazer. E tentamos fabricar no Brasil, não tinha os 2 insumos. Aí eu falei: meu Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor me conectou aos Estados Unidos. Eu não tinha condição, tanta gente veio, tanta gente acreditou. Isso aqui é uma palavra de desânimo. Eu vou até o final. Parte Eu não pra cima. existi. E o Senhor tem um caminho. 2 semanas depois, a doutora Luciana Rodovalho, 17h36 da tarde, em 1 de junho de 2018, me liga falando assim: Júnior, alguém muito poderoso deve ter pago isso no órgão sanitário. Acabou de publicar as 2 matérias-primas. E nós não fizemos nada. Deus. Quando ela falou alguém muito poderoso, fica arrepiado. Alguém foi, muito né? poderoso, ela usou o termo. Falei: já sei quem foi. Ou seja, Deus. aí começou a realização do sonho, do projeto que se tornou o segundo produto mais vendido nos Estados Unidos, de um cara que nunca fabricou remédio, de um cara que não sabia falar inglês, de um cara que não tinha dinheiro, de um cara que não tinha fábrica, de um cara que não tinha condição, que não conhecia nem como estruturar esse negócio.
mas não desisti, fui aprendendo, estudando, foi até o final. Em contrapartida, sustentando a minha família, trabalhando nas duas pontas e não contando as minhas dores para quem não precisava ouvi-las. Nossa, mais um Porque se eu conto as minhas forte. dores, para quem não precisa ouvir, eu estou dando um tiro no meu pé. Sim. E eu nunca contei. Que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha condição, que eu não tinha expertise. Contar para as pessoas que precisavam ouvir. Porque as pessoas que precisavam ouvir são os amigos que vão segurar em suas mãos, que vão construir a estrada e a ponte que você vai passar para chegar até o teu propósito. Sim. Elas precisavam saber. Aqueles amigos não. De verdade, né? Outras pessoas não, porque Deus levanta pessoas. Sim. Você nunca será abençoado sem pessoas. Deus vai usar sempre o diretor comercial sem um salário, o cara que me deu 600 mil, foram pessoas. Deus, para fazer algo nessa terra, nesse tempo, na vida das pessoas, Ele usa você. Você vai usar pessoas. Sozinho, você não é nada. Nada. Você não vai fazer nada sozinho. Sim. É a mesma coisa do ingrato. Nada, vai desconstruir. Então você tem que ser grato e honrar todas as pessoas. Quando você desonra uma pessoa, você tranca o coração dela e aquela bênção que poderia te alcançar, não vai te alcançar nunca. Se você critica o rico, o próspero, você nunca vai ser rico. Nunca vai ser rico. Nunca. Esqueça. Sem possibilidade. Eu sempre honrei os caras. Você puxa saco de rico. Não, eu acho bonito, acho incrível. O cara gerar 50 mil empregos, 30 mil empregos. Recentemente eu briguei com um amigo meu. Não, nesse governo eu não vou gerar emprego, não vou... Falei, você está impedindo a maior ação social que Deus pode fazer nesse planeta, gerar emprego e dignidade, independente do governo, porque os governos são levantados por Deus. Sim, ponto. E o governo está sobre os ombros dele. Ele é o nosso governante. O meu presidente não é o do momento, o meu presidente é o celestial. Todas as dores que eu passei, nenhum dos presidentes da época, nenhum pastor, ninguém foi levar nada na minha casa. Jesus mandou levar. Chegava e levava a palavra, a provisão, o recurso, a conexão. E um ponto, quando eu me conectei com a fábrica do Colic Calm, eu tentei comprar uma empresa de um cara chamado Israel Freitas. 2 anos antes de tudo isso acontecer com o Colic Calm, nem sabia de Colic Calm ainda. E todo mundo falou, sai de perto desse cara, que esse cara é um malandro, é um picareta. E eu tomava café com esse cara, gostava desse cara. Realmente, eu não sei qual era o histórico, mas todo mundo tentava me afastar desse cara. E eu nunca me afastei dele. E foi o cara, quando eu desembarquei, encontro um cara no café do aeroporto, falei, cara, eu tô com... E eu contei, foi Deus. Israel, eu tô com esse problema. Eu falei, vou resolver agora. Vamos ligar pro Valdemar. Valdemar tá na fábrica em BH, tá em RJ, tá doido pegar um produto igual a esse para construir. Cheguei com o Valdemar, ele falou, meu filho, ó, eu vou desenvolver tudo, fazer tudo, você me paga quando estiver pronto. E foi o Israel, todo mundo tentou. Cuidado, tem muita gente tentando afastar algumas pessoas, porque um plano do inimigo, pro seu plano não dá, pro plano de Deus não dá certo. Sim. Então toma muito cuidado. E tem gente que é tirada realmente por Deus. É onde você tem que discernir qual que é a motivação real. Sim. Porque e esse cara nunca me pediu um centavo. Nunca me pediu um centavo. Eu comprei um jato e esses dias ele estava indo com a família para Belo Horizonte, uma chuva brava, com os filhos. Eu falei, não, vai de carro, não está muito perigoso. Vem cá, pega o avião e vai. A única coisa que eu fiz por ele. Nunca me pediu nada. Toda vez que ele me liga, eu faço questão de ele falar, cara, você é o cara que foi mais usado por Deus para me ajudar. Porque você estava no local certo, no dia que eu desci, no momento certo, no tempo certo. Eu nunca ouvi nada de ruim que falasse a seu respeito por isso. Histórias, tem várias versões, mas tem uma única verdadeira. Então, se eu tivesse me abraçado no coração das pessoas que estavam em volta dele, falando dele o tempo todo, eu não tinha chegado à fábrica. E chegou na fábrica certa, no cara certo, onde o cara precisava daquilo, e eu também precisava, e o cara teve condição e tirou do papel, num prazo, seria de 2 anos, tirou em 8 meses. Esse cara é um gênio, morreu de Covid, eu chorei muito, ele foi um pai para mim, Valdemar, foi um irmão, ele me chama, você é visionário, você vai longe, meu filho. Falava assim, né, mineiro, você é visionário. Eu falei, não, é Deus, Deus que capacita, Deus que prepara. Então vivi tudo isso sem dinheiro, sem condição, e a gente chegou onde chegou. Hoje está nos Estados Unidos, lidera Estados Unidos, vice no Brasil, e tem tantas coisas maravilhosas que Deus está fazendo. Hoje eu fui num pastor aqui, o Márcio aqui, eu não sei a região que é, mas ele me deu uma palavra que eu recebi já de 8 pessoas, literalmente igual, sobre glória de segunda casa, Deus vai fazer a partir de hoje, que tinham coisas retidas por conta de corações, tantas coisas lindas eu ouvi. Como eu não acredito? Eu cheguei até aqui desse jeito. Sim. Vai ficar nada, só poeira. Ali começou a história. Quando começou a dar errado, foi que começou, quando começa verdadeiramente a dar certo. Então, quando começa a dar errado, agradeça, ore, busque, se aproxime. Não tem, falar com Deus, não tem uma regra, não é religião, não é sobre religião, é sobre amor.
É sobre intimidade, sobre falar com ele. Normal, minha oração é conversando. Eu sento na minha varanda, converso, Deus, eu estou com tal situação, tal. Eu entrego em tua mão, me perdoa e falei essa bobagem hoje de manhã aqui, me perdoa, apaga isso aí, tá tudo certo, e daqui a pouco escreva uma mensagem. É assim que vai indo, sem ritual, sem aquela coisa. Eu sou radicalmente contra a religião. Religioso, né? Sim. Jesus nunca foi religioso. Jesus sentou com Zaqueu. Ninguém sentaria hoje. Jesus perdoou Davi. Talvez a igreja não perdoaria Davi. Tantas coisas Jesus fez. A prostituta apedrejada. Sim. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sim. Então, como eu vou praticar contra isso? Contra o perdão. Não é digno de dar dinheiro na igreja? Hoje todo mundo pode abençoar e o cara não quer saber. Não, trata a vida espiritual, trata o coração. Peça a pessoa ser abençoada, senão ela vai nascer e nada vai acontecer porque estão passando a mão na cabeça de alguém que está doente para ser tratado de verdade. Se a pessoa não tiver discernimento, então aprenda a perdoar, ser grato, honrar. Coisas básicas. Tenha a capacidade de gerir aquilo que Deus te deu. Não é sair por aí gastando, eu fiz errado, eu fali, perdi tudo, porque eu fiz besteira. Eu comia todas as sementes, eu falei para você. E eu creio muito agora, sabendo que sempre quis ajudar e abençoar pessoas. Nossa empresa tem várias missões sociais, ajuda muitas famílias, eu não gosto muito de falar sobre isso. Mas eu ia te perguntar sobre o projeto Sempre Foi Deus, né? Que você falasse um pouquinho desse projeto pra gente. O projeto Sempre Foi Deus é um projeto que a gente está com o Instagram, precisa até de uma empresa para cuidar disso. Acho que era para ter falado com você, né? Mas é sobre mensagem, sobre algumas vivências que nós tivemos, que nós colocamos lá, mas tem o projeto Reviva, que é o projeto operacional, que atende famílias adotadas, que atende centro de recuperação de drogados no sertão baiano. Sim. Abre poço artesiano, faz tantas missões, atende com médico, medicamento em várias frentes. Agora, na semana que vem, tem um evento em Carinhanha, na Bahia, que o avião já está levando os médicos, vai levar os remédios, então serve essa missão. Qual o dia do evento? Eu tenho que olhar com o sócio, dizer que eu não Vamos olhar, ele cuida, pergunta a ele, mas é agora, eu quero semana que vem. Eu quero estar lá. Pois é, são 3 dias. Tá. Eu não sei o dia exato, eu vou estar lá também. Tá bom. Mas eu vou te passar, ainda hoje. Então, tem várias frentes sociais, cuidando de gente o tempo todo. Então, eu sempre tive o coração nisso, em ajudar e abençoar pessoas. Eu lembro da minha mãe falando, meu sonho é encher um carrinho no supermercado. Nunca conseguiu fazer isso. Meu Deus. Mas alguém, quando sai com uma cesta básica gigantesca, e as famílias adotadas, que recebem alimento todos os meses, ou algumas semanais, eu estou cumprindo um sonho de forma... Não sei nem o tamanho em relação àquilo que minha mãe queria, que era um carrinho de compra. A gente estava alimentando 250 famílias adotadas, todas as semanas. Milhões de pessoas em frentes sociais são os impactos, que são cerca de 1.000 cestas básicas. Tudo literalmente arcado com dinheiro da empresa, que eu não uso para abatimento fiscal, para nada disso. 0. Projeto no Complexo do Alemão, onde nós tiramos as crianças do tráfico de droga, ela recebe uma renda, um salário, joga futebol, tem comida, tem acampamento para ficarem, e vai tirando aquela turma, e dali tem uma peneira do Fluminense, que os melhores vão para a peneira, arcado por nós, está no nosso vídeo institucional. São mais de 3.600 famílias no complexo sendo atendidas. Que lindo. Meu Deus. Então, que lindo. Tem no Espírito Santo, em Vitória, Morro do Macaco, se eu não me engano, uma cozinha que atende a comunidade para dar treinamento em relação a garçom, cozinheira, chefe, e ainda atende os fornos, atende a alguém que vende um bolo, um biscoito, e não tem onde fazer e vai vender isso na rua. Pode fazer lá. Que é um projeto arcado por nós, e tem um agora no Complexo Alemão também, junto com o Mário Brunet, que nós estamos lançando agora, que é a mesma situação de forno de cozinha comunitária. Então tem muita coisa para a gente fazer, a gente sonha muito em fazer isso. Teve uma coisa muito linda que você me ensinou. A gente foi para um projeto com ele, foi até com o Tiru, onde ele distribuiu muitas cestas básicas, atendimento médico. E o que é que ele fez? Ele comprou também frangos, porque ele disse assim, eu dou arroz, eu dou feijão e a proteína. Então as pessoas saíam com cesta básica, e aí eu fiz uma ação social, né? E as minhas ações sociais passaram até a proteína, porque ele me ensinou isso, dentre tantas outras coisas que eu aprendi desde que eu conheci ele. Meu Deus. Muito bonita as ações sociais. Quando você fala especificamente, né, daquilo, do sonho da tua mãe, e me emocionei de verdade aqui, quando você fala aquilo que Deus colocou na tua mão hoje, do que tu tá fazendo, cara, isso é espetacular. Né? Isso é o reino de Deus em movimento, né? Tem
um dos versículos mais famosos da Bíblia, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E existe o 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Deus deu sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, se a gente não viver com o olhar para outras pessoas, de que valeria? E o Senhor colocou você nessa posição, eu tenho certeza, por tudo isso que você faz, pelo teu coração. Sim. De verdade abençoador, né? Jesus disse que servir é melhor que ser servido. Sim. Então, eu me alegro em servir. Sim. Eu me sinto servido e eu que saio transformando essas missões sociais. Entendeu? Porque eu vejo o sofrimento das pessoas. Nós já fizemos banheiro em casa que nunca tinha banheiro. Então vejo tanta gente brigando por tanta bobagem, tanta coisa pequena, mas nunca está preocupado com o próximo. E Jesus se preocupava comigo, contigo, com todos. Sim. Não é? Porque é sobre ajudar, é sobre contribuir, é sobre semear. Sim. É sobre colher, que eu te falei há pouco, né? A semente de uma manga cabe na mão, na palma da mão, mas a colheita dela, não. Então nós temos colhido 200 por 1. Amém. Deus tem feito coisas grandes. Glória a Deus. Amém. A gente que às vezes não para lembrar de onde Deus nos tirou, onde Deus nos colocou, e começamos a brigar por coisas tão pequenas e desnecessárias que não vale a pena. Porque problema de verdade tem quem está com câncer terminal, que aí não tem uma saída, é um milagre, exclusivamente um milagre. Agora outras coisas tão bobas que a gente fica brigando, né? Quem vai comprar a camisa mais cara, quem vai comprar o sapato mais caro, quem está com a bolsa mais... É tanta bobagem. Sim. Isso é um problema. O problema é uma criança chorando agora dentro de casa e os pais não têm o que comer. Eu ficava 2 dias sem comer porque eu não tinha dinheiro para comprar comida todos os dias. Então 2 eu tinha que não comer, tinha que excluir da minha agenda. 2 dias eu não como. E não era jejum, não era nada, porque eu nem conhecia Jesus. Então não tinha que comer. Então sei a realidade da fome, a realidade de não ter acesso, a realidade onde eu vivi todas essas histórias. Milagres financeiros, de como chegar, de como alcançar as pessoas, de como honrar as pessoas. E eu ouço, sai de perto dessa pessoa. Não, calma. Isso não é evangelho. Não é evangelho. As pessoas... Não tem como você pregar se você odeia alguém. Como? Não dá. Me fala, me explica. Onde é que está? Então, para mim, isso é o religioso. Sim. Entendeu? Jesus sentou com Zaqueu, está dizendo isso há pouco. Quem sentaria? E a prostituta? Quem pararia de apedrejar? Às vezes passa uma moça, a prostituta, você amaldiçoa a mulher o tempo todo. Tudo bem, você pode ter um direito, você fez, errou, volta, restabelece. Ok, mas continuar praticando o mesmo erro? Não, eu sou totalmente contra, eu sou radical com isso. Muito radical. E até lançar más palavras. Às vezes a gente comete o erro, mas tem que voltar. Esses dias eu fiz algo assim, aí eu fui lá no grupo, falei, me perdoa e tal, vira e mexe, porque você é humano, mas tem que medir, porque às vezes você erra, mas tem que voltar. Esse era o segredo da vida do Davi, né? Tem que voltar. Davi, ele tinha o coração arrependido. Sim. Porque Davi, você comete se rasgava. Era um homem. Como pode um homem segundo o coração de Deus fazer o que Davi fazia, né? O cara assassinou o marido da mulher lá. E aí, mas esse era ficou com mas ela, da mesma né? forma com que ele fazia, né? Ele se arrependia, se rasgava, se entregava de verdade. E o coração dele E não cometia o mesmo erro. não cometia o mesmo erro. Isso era não cometia o fantástico. mesmo erro, mas errava e restabelecia, isso que importa. Júnior, pouco tempo. Errar e permanecer no erro, esse é o grande Sim. problema. Como lidar com algo... Eu vou ser um pouco... Entrar um pouquinho em algo que é intenso. Eu sei que isso é intenso para todo mundo. Eu sou pai. Ok. Tenho 3 filhos. Recentemente eu orei por uma filha sua. Sim. Através de um amigo, pastor Clebson, que estava levantando um clamor grande. Quando eu soube, né? Meu Deus, a gente já tinha conversado uma vez online, mas primeira vez que eu tô contigo. Não, segunda, né? A gente já tinha se encontrado uma vez em São Paulo. Mas orei bastante. E nesse momento, onde você tem uma filha que só Deus pode fazer algo por ela, onde os recursos talvez não chegariam, como foi para você? Você teve um período específico, agora recente, né, que sua filha esteve bem doente. Como é passar por isso? O milagre que vai acontecer na sua vida, você começa a ver os sinais dele no ato do problema. Aí é onde você tem que acreditar, permanecer e ter fé. A mãe dela engravidou,
com 6 meses de gravidez, foi fazer aquele exame que é de ultrassom para identificar. E o médico percebeu que um ventrículo cardíaco não existia ali, tinha uma doença rara, uma cardiopatia, e percebeu que era improvável ver no ultrassom essa imagem. Se ela nasce com esse problema, morreria 2 meses após o nascimento e não saberia do que, causas naturais. E viram. Se Jesus viu o problema, mostrou, ele tem a solução. Jesus não te mostra algo que você não vai alcançar. Quem impede você de alcançar? Você mesmo. Porque você começa a murmurar, reclamar, desacreditar. E eu disse a ela, calma. Deus mostrou, Deus tem a solução. Dentro do carro, eu não esqueço nunca mais disso, saindo do estacionamento. Se Deus mostrou, Ele tem a solução. Ele mostrou. Então Ele tem a solução. Ele não mostra uma terra que você não vai pisar. Você impede de alcançar a bênção. Você. Agora Deus te mostrou. Agora você tinha meios para não alcançar, fazendo aquele caminho todo que eu digo, que é ingratidão, falta de perdão, de honrar, de não acreditar, de desfazer e tantas coisas mais. E foi o que aconteceu. Ela passou por 3 cirurgias, era uma sequência de cirurgias, cirurgia que desligava ela, conectava um equipamento, o coração parava, eles tiravam o coração e ficava só no aparelho. A última cirurgia, que era a última de todas, ela teve vários problemas, 12 horas de cirurgia, a gente orando, intenso. Pai, você já sabe, né? 3 anos ela tinha, na última cirurgia. E terminou a cirurgia, o doutor estava no melhor médico, no melhor hospital. Não era questão de dinheiro, era questão do milagre. É onde o dinheiro não resolveria nada. É onde é um problema, né? Você tem todo o dinheiro do mundo, mas você não tem. Precisa do milagre. É onde Jesus entra. E ali era o caso. Estava no melhor hospital, com o melhor médico do mundo para operar, fazer a cirurgia dela, com a melhor equipe. Mas era um milagre. Dependia do milagre. E eu já orei pelo médico logo de cara, orei pelo centro, eu já orei pelo hospital, e aquela coisa da gratidão, vai dar tudo certo. Ela operou por 12 horas, terminou, fechou, fizeram um exame. Aí eles, estava tudo certo, ele, não, do que, foi ótima cirurgia. Subimos, meia hora depois o médico manda nos chamar naquela salinha lá embaixo da cirurgia, que é dramático aquilo. Espero que ninguém que esteja ouvindo venha passar por isso. Porque a sensação de impotência, ela é gigantesca. É onde você só tem um pai que vai cuidar de você e fala, eu mostrei, eu tenho a solução, permaneça. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Quem tem bom ânimo, vence. Né? Ele chama e diz assim, vamos ter que abrir de novo. Uma válvula está entupida. Eu desabei. Literalmente desabei. Aí eu comecei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Dou tudo que eu tenho. Dou tudo que eu tenho para a vida dela. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me ensinar a respeito disso? O que é isso? Mais 6 horas de cirurgia. E ele abriu e falou, Júnior, não tinha nada, foi um erro do equipamento. Não tinha nenhuma veia entupida. E ela foi. E no hospital começou a ter complicações, porque a cirurgia usa 2 drenos. E a situação do dreno é fundamental. O doutor um dia falou para nós assim, esse líquido não pode sair nunca da cor de um leite condensado, porque isso é muito grave. Aí tem que tomar alguns remédios. Esse remédio pode ter consequências, pode dar uma falência de órgãos, uma série de coisas. E todo dia novidade. A gente ia dormir na expectativa de uma melhora, ela tinha um problema. Cortaram o dreno, fizeram um monte de erro, uma sequência. Todo dia tinha uma novidade ruim. Amanhecia, mas a gente continua grato e crendo que todo dia eu ia dormir e amanhecia, ela vai ter uma boa resposta. E não tinha. Aí, na madrugada, a babá liga, amanhecendo o dia, eu estava no hotel, ligou e falou, seu Júnior, começou a sair aquele líquido branco, que a doutora falou. Eu desabei. Fui para o hospital, aí chegamos lá, estava branco. Aí eu liguei para um amigo meu que ora muito por mim, chama Júlio, é um baiano. Falei, Júlio, tá assim, tinha um grupo de oração, de intercessão, acho que a Juliana, de repente, não sei se estava no grupo também. E ele falou, cara, você permite fazer uma chamada de vídeo? E toda hora entrava gente no quarto, tal, no UTI. Você permite fazer uma chamada de vídeo? Falei com a mãe falou, pode. Aí ele fez a chamada de vídeo. Ele orou por 20 minutos. Enquanto ele orava, eu vi o líquido de branco, ficando clarinho, na oração do Júlio. Na oração. Meu Deus. A médica, quando entrou, não acreditou. Então eu vi um milagre na saúde da minha filha. Foi extraordinário. Hoje está aí. Meu amorzinho, eu chamo Yasmin, é um milagre. E outros tantos milagres, por isso que eu digo que eu conheço verdadeiramente Jesus e vale a pena continuar acreditando, tendo a motivação correta. Mas não é sobre religião, é sobre orar. É orar. É sobre motivação, é sobre perdão,
É sobre tantas coisas para chegar a sua oração ser ouvida. Você acha que Deus está ouvindo a oração de alguém que não perdoa, do coração ingrato, duro, murmurador? Desculpa, sem chance. Critica os outros o tempo todo? Não. Onde é que eu vi isso, biblicamente falando? Jesus foi o único que não precisou pedir perdão para ninguém. Deus foi o único que não precisou pedir perdão para ninguém. Agora, todos nós precisamos reconhecer e voltar, mas verdadeiramente pedir, com a motivação correta. Aí você vai alcançar lugares que você nunca imaginou. O teu céu abre no perdão. Abre. Pode estar uma tempestade negra do mundo, com raio. Ela abre. Literalmente abre. Eu tenho outras falhas em outras coisas, mas nesse aspecto eu conheço bem Jesus e como ele age. Como ele funciona. É igual a pessoa fica buscando inimigos o tempo todo. Eu falei para vocês agora, nós temos que procurar os inimigos que a gente consegue vencê-los. E os amigos que vão atravessar as pontes que vai nos conduzir ao propósito, ao chamado. O palco de Deus é primário, não é secundário. O que Deus tem para você está no primário. Amém. Que história linda, hein, amigo? Meu Deus. Foram muitos aprendizados aqui hoje, né? E eu acho assim que o Júnior tem tanto testemunho que a gente poderia passar aqui horas nesse podcast. Eu espero que ele possa vir mais vezes. Com certeza. Gravar conosco. Se ele não vier, a gente vai até Como aí. Como diz a minha filha, Fortaleza, que país? É, realmente Que é 3 país horas é de voo, né? País Ceará. É quase América do Sul aqui, né? Você honra em Fortaleza para você ser bem recebido em Mas Fortaleza. eu gosto de Fortaleza, sim, eu honro Fortaleza. Tanto que eu vim aqui hoje falar com vocês e estar com o pastor. Foi muito bom estar com vocês. Jamilson é um cara incrível. O marido dela, Juliana também. Dá trabalho, né? Mas gente boa. O trabalho não é gente boa. Não corte isso, eu quero ouvir. Não, Viu, não Juliana? vamos cortar nada Não desse vai podcast, cortar tá tudo nada. certo. Pode colocar. Só corta o bolo, que eu acho que é fake. E Ele não, vai cortar. a gente vai cortar comer esse um pedacinho bolo. aqui. vai ter parabéns, então? As velas da Juliana não cabem nesse Parabéns, bolo. porque tu veio para Fortaleza fazer esse podcast. É um milagre isso, não é não, amigo? Juliana, para falar sobre Jesus e o que ele fez na minha vida, se for para alcançar uma pessoa, eu vou. Às vezes não tenho tempo de vir no tempo que a gente quer, ou no tempo que vocês que gostariam que eu viesse. Tem um ano. Pois é, mas a gente está sempre no tempo certo, né? Para Sim, alcançar a pessoa Deus certa sabe no de todas momento as exato. coisas. Então, eu não estou vivendo o meu melhor momento em uma situação que eu estou vivendo, que não tem nada a ver com dinheiro, mas eu estou aqui. E nesse momento falando a respeito de milagres, sobre quanto Deus é bom, e entendendo que essas coisas vão ser resolvidas, né? Amém. Porque Porque está o na que mão de ele Deus. te entregou não pode ficar só com você. Claro. Né? Ele te entregou algo muito grande e não foi só para você. Por isso que você está aqui. Para falar sobre Jesus, a gente vai em qualquer lugar. Amém. Sim. Amém. E nunca vou cobrar por isso, porque eu recebi de graça e vou dar sempre de graça. Amém. Amém. Meu Mas, amigo, muito amigo- obrigado. Né? Vai, Ju. Amigo, a gente queria assim te agradecer, né, por isso. Antes de você fazer a sua mensagem final, a gente tem aqui um bate e volta que eu quero fazer contigo, onde eu falo uma palavra e você fala algo que lembre Sou péssimo nisso, mas tudo essa bem. palavra. Pode cortar essa Mas parte aí corta. o Espírito Santo ele vai fazer você fluir aqui conosco nessa brincadeira pra gente Enquanto o finalizar. Gil vai procurando, nós queremos agradecer os nossos apoiadores, nossos Sim, parceiros. importante. Aqui do Alavanque Podcast, né? Todos esses aí que tá rodando aqui na TV, que aparece para vocês, eles são maravilhosos, né? Acreditam no poder da transformação em Jesus Cristo, e através desse canal a gente tem certeza que a gente tem alcançado muitas vidas, muitas pessoas. Queremos cada vez mais e mais Amém. trazer histórias impactantes, né? Essa de hoje, de verdade, eu confesso que eu tô assim, ainda flutuando. Anestesiado. Né? Anestesiado de tudo que o Senhor falou através da vida do Júnior, fez através da vida do Júnior. Quantos aprendizados. Enfim, muito obrigado a todos os patrocinadores, e vamos lá, Ju. Mas eu quero falar o nome dos patrocinadores, tá? Fala aí. Nós Isso é temos aqui maravilhoso. Colic Calme, Leonardo Creative, nós temos Sodier, Diamantes, Dorum, TM Automóvel e a nossa água oficial, ó, Serra Grande, viu? Muito Maravilhosa, obrigada Serra pelo Grande, apoio muito de bem, vocês. parabéns. Maravilhosa essa água aí, nosso convidado especial falando Parabéns, aqui que a água água incrível. Serra Grande é maravilhosa. E é uma água ungida, E assim, viu? Red Bull, fica a dica, não? Red Bull, amo vocês, mas patrocina aqui, tá? Manda pra gente. E aproveitando que a gente acabou de falar dos nossos patrocinadores, temos alguns presentes aqui pro nosso querido convidado, né, Ju? O que é que temos aí? Nós temos aqui, ó, Diamantes, lingerie.
Tem até presente para a Brenda e para a Yasmin. Muito obrigado. Temos aqui Leonardo Creative. Perfeito, obrigado. Leonardo Essa mochila é legal. Isso aqui tem Olha que até legal, o... muito legal. Isso aqui é da TM Automóveis, ó. Maravilha. Perfeito. Pouquinho. Linda. E aqui o Até pra boné, carregar que ele o gosta de celular. boné. Dentro da mochila tem carregador, viu? De notebook, de celular. Muito lindo. Obrigado, gente. Obrigado, TM São Automóveis. esses os presentes. Obrigada, gente, mais uma vez pelo apoio aqui ao nosso projeto. Obrigado. Mas, amigo, vamos lá. Eu vou falar uma palavra e você vai falar o que é que vem na sua cabeça em relação a essa palavra, tá? Uma inspiração. Jesus Cristo. Uma alegria. Minhas filhas. Um desafio. Perdoar todos os dias. Um aprendizado. Amar o próximo. Uma saudade. Essa saudade eu vou ter que lembrar. Deixa eu ver aqui, saudade. São tantas às vezes, mas uma saudade que não sai de dentro de mim da minha mãe. Dela não ter comprado aquele carrinho de compras, que era o sonho dela. Essa é uma saudade. A gente está Entendo do sonho fazendo dela. muito mais hoje, né? Sim. Uma música. Teu reino. Palhinha do... Não, tá bom, não. Não, tá certo. E por último, uma vitória. Vitória. Nessa hora a gente bota o reloginho. Tan, 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 tan. Pode colocar longo aí que eu vou... Uma vitória, ao que eu venci isso. Eu acho que Pode pensar. servir a Deus é a minha maior vitória. Amém. Glória a Deus. E através dele eu tenho tudo. Sem ele eu não tenho nada. Amém. Amém. Então, amigo, a gente quer assim que você deixe uma última mensagem aqui para quem está nos assistindo. Você já trouxe vários insights, ensinamentos. Depois eu vou ver esse podcast assim anotando. Mas qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas que conheceram hoje seu testemunho, de onde Deus te tirou, onde Deus te colocou? Qual mensagem você falaria para elas? Vou falar algumas coisas, uma que é muito importante. Leia Salmos e leia Provérbios. Vai te ensinar muita coisa daquilo que eu aprendi nas minhas crises. Todas elas tinham uma resposta ali em Salmos e em Provérbios. A Amém. respeito de conduta, de dia a dia, de como lidar com coisas. A Bíblia é o jornal atual, atualíssimo. Vai sair ainda daqui 3 dias, já tá, a informação está lá. Então, a Bíblia é incrível para isso. E a segunda é, perdoe, ame as pessoas, seja grato. Honre muito as pessoas que caminharam contigo, que te apoiam, que gostam de você. Nunca se esqueça. O lugar que Deus te tirou, o lugar que Deus te colocou, seja grato a Deus, seja verdade, seja transparente. Não tenha o hábito de falar mal das pessoas. Isso é horrível. Não vale a pena. Porque em certo momento, tudo isso que você planta vai voltar para você. E lembre-se como Jesus agia. Tente ser um pouco mais parecido com Jesus. Eu creio que seremos muito mais felizes se a gente se aproximar um pouquinho. Ser igual, sem chance. Porque foi o único que não teve que pedir perdão para ninguém e não terá, porque não fez nada de errado. Então tente ser bem parecido com Jesus e não desista. Nunca desista. Se estiver desabando o mundo, aprenda. Quando começa a dar errado, é quando começa a dar tudo certo. Deus é um Deus bom, um Deus de justiça, um Deus fiel e um Deus que te ama. Não se esqueça disso. Nas suas crises, mesmo em silêncio, Ele está agindo e operando. E o tempo é o tempo de Deus. O tempo não é o nosso tempo, infelizmente. Amém. Então a gente quer ultrapassar o tempo, quer ceder e quem impediu o agir de Deus. Lembre-se de José. Se ele sai no tempo que ele queria, seria padeiro, não governador. Então, pratique essas coisas. Eu duvido que a sua vida vai permanecer no mesmo patamar. Você vai mudar, vai alcançar outros níveis, vai alcançar o propósito. E honre os amigos. Ande de mãos dadas com aqueles que vão construir pontes para vocês chegarem ao propósito. E fale o que tem que falar para a pessoa certa. Não saia contando a tua história para todo mundo, ao vento.
Tem gente que vai caminhar contigo e precisa ouvir. Tem gente que não precisa ouvir, não precisa saber. Senão atrapalha o plano e o projeto. E Deus abençoe, Deus é bom e eu conheço Ele, os seus milagres e tudo isso é real. Amém. Que resumão desse podcast, amigo. Olha, muito obrigada pela sua presença, por esse tempo que você está aqui edificando as nossas vidas, de todas essas pessoas que estão aqui hoje. Né, amigo? Demais. Muito obrigado, Júnior. Eu que agradeço, me sinto honrado, privilegiado. E para mim, o presente de Deus está aqui falando sobre Jesus e aquilo que eu vivi. Para mim, isso é incrível. Vamos fazer isso. Amém. Que São bom. histórias reais, que eu não tenho nem, não uso nada. É o que eu vivi. Amém. 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 É o dia a dia, a vida. Quero agradecer você também que está nos assistindo. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Esperamos você no próximo episódio. Tchau, tchau.